voltando para os times que os revelaram, você pensa um dia em voltar para o Brasil? Tem algum time que você voltaria para cá? Hoje Maracanã lotado, né? Sentir esse gostinho de jogar em casa. Eu só voltaria pro Atlético Paranaense ou pro Vasco. Fora isso, Eu acho ia que eu perguntar agora se o não, Vasco não tem volto. chance aí Tem, eu sou nessa. vascaíno, né? Então. Mas tem uma história muito linda no Atlético, então se um dia eu voltar, é só pra esses dois clubes. Aí, gênio. Gênio barra 22. Olha o que é que tu tá fazendo comigo. Tô ficando realmente, mano. Que isso, né, família? Tô tipo náufrago calvo mesmo. Não, mas o Vasco vai me dar alegria esse ano, não é possível. Pelo menos faz, família. Mas de hoje não passa, não. Podem ficar tranquilo, tá? Cortar o cabelo, porque a carranca já não ajuda, né, família? Ó, mas deixa eu te falar uma coisa, ô Bruno Guimarães. Poxa, gostei, maneiro. Esse papo aí de se voltar pro Brasil, jogar no Vasco, no Atlético Paranaense. Mas tem que voltar logo, irmão. Senão não é assim também, não. O Vasco eu já não aguento mais. Muita gente, desculpa o termo logo no início do vídeo, né? Sexta bunda cansada, né? Ah, tecnicamente e tal. Não, a gente quer intensidade, velocidade, time com tesão, sabe? Então, assim, não voltar logo também, Bruno, com todo respeito, tá? Sei que seu pai é vascaíno, mas também eu tô saturado, eu tô cansado de time, sabe? Cansado. Quero velocidade, intensidade. É isso, família. É ou não é? Vocês concordam, né? Bom dia, uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. Você quer que eu comece o vídeo como também? Tem que ser assim, pô, na loucura. Lloyd Augusto, 22, é o meu treinador. Mas família, a gente vai trocar uma ideia hoje, o vídeo tá bem bacana, porque separei aqui alguns cortes. Tava vendo um corte da ESPN e eles estavam falando das contratações. E no caso do Vasco, separaram o nome do Robert Renan. Então, qual a contratação que tem mais impacto, né, para os seus respectivos times? E aí colocaram o Robert Renan ali entre treinadores também, tá? Não só jogadores. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mais alguns cortes aqui do Léo Jardim, falando do jogo contra o Botafogo, né, o jogo em São Januário, e já projetando ali o jogo da volta, mas ele toca num ponto ali que eu falei com vocês, no jogo contra o Juventude, eu comentei aqui, teve um vascaíno, para de graça, o Vasco só jogou mal esse jogo, eu conheço, gente, eu conheço, cara, eu fui jogador, mentira, mas eu conheço, tô te falando, então ele tocou nesse ponto ali que eu não gostei em relação a esse jogo contra o Juventude, mas eu também preciso falar do trabalho do Diniz nesse sentido, não somente vou jogar na conta dos jogadores e o botafoguense também, tá? A água aqui do Rio de Janeiro tá tranquila, porque eu dá pra reparar que eu tô bem, mas ele não tá legal não, tá? Então, aquela galera lá da... Eles são muito engraçados, velho. Vou deixar o link aqui na descrição, quem não conhece o trabalho deles, resenha mais ou menos, mas ele já tá lá, projetando esse jogo aí do dia 11, então vou aproveitar esse gancho do Léo Jardim pra gente falar um pouco também dessa partida e do jogo contra o Ceará também, família. Ô, Thiago, mas tu tá adiantado, hein, irmão? Só no dia 14, Vasco e Ceará. Mas é um ponto interessante que eu vou trazer aqui, um jornalista lá do Ceará, né, falando da preparação do Ceará, que vai ter, né, 2 semanas livres aí, né, porque o Vasco ainda joga contra o Botafogo 2 semanas e mais alguns dias, né? Podemos dizer, porque o Vasco joga no dia 11 contra o Botafogo e depois no dia 14 contra o Ceará. Então o Ceará vai estar bem, descansado para essa partida aí, perdão, decisiva pelo Campeonato Brasileiro. Falei, a resenha tá boa nessa sexta-feira, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente, deixa eu falar aqui da parceira do canal, que é a Golcase. É isso mesmo, família vascaína. Quem diria que o Thiagão ia estar com uma parceria dessa, com uma empresa, né, que tem muita credibilidade no mercado, que é a Golcase, produtos de muita qualidade e o melhor, você pode personalizar, família. Tem capinha lá do nosso Vascão com vários modelos que você pode estar, poxa, da minha filha aqui ficou show de bola, né? Fiz o cabelo dela, coloquei o nome na camisa, camisa 10, eu posso escolher o número, botei ele porque ela é minha camisa 10 e outros modelos que tem também, garrafa de academia, né, para manter sua água gelada, também você pode personalizar, tem bolsa, tem mochila, mala para viagem, como eu disse, muita qualidade. Então, utilizando aqui o nosso cupom no site lá da Golcase, você vai ganhar um desconto e ainda vai estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha com essa informação aqui do GE em relação ao atacante Léo Jacó. Tá na tela. O atacante Léo Jacó vem recebendo sondagens de clubes dos Emirados Árabes. O jogador pertence ao Nova Iguaçu e está emprestado ao Vasco até o fim de janeiro de 2026.
O Cruz Maltino tem duas opções de compra prevista em contrato. Uma por 60% dos direitos e outra por 70%. Ambas estão abaixo de 1 milhão. Com certeza o Vasco vai efetuar aqui, né, esse pagamento e vai comprar esse percentual aí do Léo Jacó, que até, né, estreou ali no profissional, né, entrou contra o Juventude. Teve um caso também, né, recente aí, que é do Maxwell, né, do Alegria, mas aí o Vasco acabou não exercendo, né, essa opção de compra. Eu acho que é um cara que está se destacando bem, né, na base, vem fazendo os seus gols. É um atacante, é um centroavante diferente, né, família, de boa mobilidade, e de muita velocidade, explosão, é forte. No jogo contra o Juventude, ele fez o melhor lance. Lembra não? A porrada que ele dá lá num candango lá, é uma chegada que ele dá. O melhor lance foi dele, no jogo contra o Juventude. A moleza que o Vasco entrou, ele dá lá uma porrada em alguém lá. Eu falei assim, tá aí, melhor da partida com a camisa do Vasco nesse jogo contra o Juventude. Tenho certeza, né, que o Vasco vai efetuar aqui, vai exercer essa opção de compra, porque é um jogador que está se destacando. E se tá, né, ainda tem essa questão aí de ter clubes interessados, então aí é meio caminho andado também para o Vasco comprar o jogador e, claro, se for o caso, negociar e botar um papel colorido no bolso. O ideal, claro, é esperar desenvolver o jogador e aí sim, né, vender. Mas a gente sabe que a situação do Vasco ela é complicada, né, precisa vender alguns atletas para operar o clube, para fazer investimentos em estrutura, no campo, jogadores e tudo mais. Então, né, espero que o Vasco consiga ficar aí com o Léo Jacó, família. Seguindo aqui a nossa resenha, quero passar o primeiro corte aqui para vocês em relação ao Ceará, né? Tava vendo esse corte de um jornalista lá do Ceará, uma televisão de lá falando sobre essa partida, resolvi trazer aqui para a gente trocar uma ideia sobre esse confronto. Olha só. Olá pessoal, beleza? Nesta sexta-feira o Vozão encerra toda a preparação nesta primeira semana de atividades sem jogo no período de data FIFA. O técnico Léo Condé tenta aprimorar o seu setor ofensivo, afinal de contas, nos últimos 3 jogos na temporada, o time do Ceará não conseguiu balançar as redes. E quando a gente faz o recorte apenas do Campeonato Brasileiro, a equipe tem o segundo pior ataque da competição, são 19 gols marcados. 5 a mais que o Sport, que é o pior deste Brasileirão. Quando a gente fala somente da Série A, o Pedro Raul ainda é o grande expoente, o destaque do Vozão com 7 gols marcados. Artilheiro da equipe. Agora, nesta janela de transferências, o Vovô reforçou com mais 4 jogadores que podem ajudar naquele setor. Vina, que é meio atacante, Paulo Baia e Rodriguinho são pontas, e o Luca, que veste a camisa 99, mais um centroavante no seu elenco. Será que para o jogo contra o Vasco da Gama, dia 14 de setembro, o Condé já pode fazer novidades e, quem sabe, mexer na titularidade de Galeano, do Ailon e do Pedro Raul? Tá aí. Família, tô botando na tela a classificação do Campeonato Brasileiro e, de fato, eu nem estava ligado nisso, né, que o Ceará tem 19 gols, né, 5 a mais que o Sport, que tem 14, e é o pior ataque da competição, mas aqui também, né, o Vitória, o Juventude também tem 19 gols. Carpini foi aparecer no Juventude pra quê, né, cara? O Juventude tem aqui 41 gols sofridos. Mas, família, comparando aqui o Ceará com o Vasco, né, você vê, tem 19 gols marcados, o Vasco 30, 11 a mais. Mas você pega aqui os gols sofridos. Ceará 20, Vasco 31. O Vasco tá 11 na frente, né? 11 a favor e 11 contra. E é aquela questão, né? O Ceará é o equilíbrio, né? O Vasco é um time que eu falo aqui com vocês, manda muito bem com a bola, é um time criativo. Claro, tem jogos que você não consegue impor ali o seu ritmo de jogo, o seu estilo de jogo, o estilo do Diniz. Juventude foi um jogo, Corinthians também foi, apesar, mesmo assim, o Vasco fez 2 gols ali, né, no Corinthians. Mas sem bola o Vasco é uma tragédia, né, família? E eu acho que o Diniz acaba contribuindo nisso, e a gente vai até tocar nesse ponto quando o Léo Jardim, a gente pegar o corte aqui do Léo Jardim. E de fato, né, o Ceará tá 3 jogos sem marcar, um jogo pela Copa do Nordeste e 2 pelo Campeonato Brasileiro, né? 0-0 contra o Grêmio, mas jogando fora, né? Mostra o que a gente está falando aqui, o Ceará é um time que manda bem fora de casa, aquele estilo, né? Marcando bem, fechando as linhas ali e velocidade. Tem a bola aérea também com o Pedro Raul e perdeu para o Juventude, também não conseguiu marcar, né, 1-0 com o gol do Mandaca. Inclusive eu estava acompanhando essa partida, estava secando, não deu certo. Um outro ponto que eu falei com vocês que ia destacar, que eu fico preocupado com essa partida, é que o Vasco tem um jogo contra o Botafogo, que com certeza vai exigir muito, vai ter um desgaste. No dia 11, no dia 14, a gente tem essa decisão, porque é uma decisão. O Vasco precisa ganhar do Ceará jogando em casa, porque depois tem o grupo da morte, né? Podemos dizer assim, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, né? É o grupo da morte, podemos dizer.
Então o Vasco tem que ganhar do Ceará. E aí você pega esse jogo contra o Sport, jogo contra o Botafogo, depois o jogo contra o Sport, comparando ali, por isso que a gente fica aqui numa corrente de fé pro Diniz botar a cabeça no lugar e observar, tá cansando? Muda. A perna tá faltando? Muda. O jogador não está aguentando? Troca. Até porque, se ele ficar com 10 jogadores, 10, 11 ali, jogador, tô falando de linha, tá, família? 10 jogadores, mano, vai dar merda. Vai dar merda. Porque ele não estimula, ele não passa confiança, ele não testa os caras. Vai ficar difícil, mano. Você tem que ter mais opções. Por exemplo, não entra na minha cabeça aquele jogo ali contra o Sport, ele não entrar com o Andrés Gomes. Claro, pode ter justificativa dele, de bola aérea, jogo físico, sei lá. Mas, poxa, caraca, como é difícil assim pra mim entender. O Sport todo na frente, você não tem um jogador pra te ajudar ali, preencher espaço, e quando tiver a bola, vapo neles. Um lançamento pro cara ganhar em profundidade, mas beleza, ele tem a teoria dele lá, e só ele entende, isso é uma realidade, isso eu tenho que bater palmas pra ele. Ele não tá errado nunca. Eu nunca vi, irmão. Eu nunca vi. Diniz parece muito com a minha esposa. Nunca tá errada. Nunca tá errado. Diniz e minha esposa é a mesma coisa. Eu acho que nunca tá errada. Nunca. É um Diniz também. Né? Ele pode botar o Nuno de volante, ele pode fazer um salseiro contra o Juventude, mas ele não erra. O erro é dentro de campo. É os caras que não marcaram, é os caras que não se posicionaram. É isso, é um gesto técnico. Mas ele não comete erros. Né? Então a gente espera que o Diniz possa ter essa consciência para esse jogo aí contra, né, o Ceará, tanto de modificar o time no momento exato, ou também de rodar o elenco de repente, porque aquilo depois é uma sequência difícil. Ceará, Flamengo, é de 3 a 4 dias. Né? Pegando essa sequência aí, o grupo da morte que eu estou citando aqui com vocês. Seguindo a nossa resenha, deixa eu passar esse corte aí da ESPN, debatendo aqui, né, sobre os reforços e qual deles vai ter mais impacto, né, nos seus respectivos times. E no caso do Vasco, eles escolheram aqui o Robert Renan. Mas chama atenção para o jornalista que é lá do Sul, né, eu acho que ele é setorista do Grêmio, mas ele, né, cita ali uma questão do Robert Renan, porque o Robert Renan jogou no Internacional. Né? Se liga só. Era de mudar o patamar. Posso colocar o Rigoni, Berton? Pode colocar. Embora eu tava dando uma olhada aqui, o Robert Renan no Vasco, eu não sei se vai mudar muita coisa também, embora eu ache bom jogador, ele falhou bastante no Inter, tá? Mas a esperança... É um jogador jovem, né? Então, mas a esperança do torcedor vascaíno é que deu um jeito ali na zaga do Vasco. Eu acho que ele talvez tenha a capacidade mais de ajudar o Vasco do que o Palermo ou o Fortaleza. É isso. Bota o Palermo aí. Vamos de Palermo, vai. Vamos, concordo. Agora pode ser o Robert Renan. O William tem esse impacto, Vocês estão botando Berton? tanta fé no Sampaoli assim? Eu ia falar dos técnicos. Porque vocês ia falar estão do jogando São Paulo e do lá pro Voivoda. alto, hein? Os dois. Antes do Robert Renan? Então... Eu acho... cara, então, mas é porque o Robert Renan eu falo aqui, a expectativa do torcedor... Abriu um buraco na zaga do do Vasco é que o Robert Renan, caraca, seja um deus da zaga pra salvar a situação da defesa vascaína, entendeu? Então, mas aí eu acho que o Robert Renan vai meio que nessa do Palermo, que é pior que tá, não fica. Então cabe um perto do outro. Então a gente pode falar isso do William também? Não. De camisa 10, o meio-campo do Grêmio não funciona também o ano todo. O William muda patamar, ou Berton? A questão é do William... Eu acho que muda. Eu acho que é um jogador também que tem qualidade técnica para... O Grêmio não tem esse jogador, né? O Cristaldo não tá funcionando, o Riquelme é um garoto. O William chega com status de peso, sim. Foi uma contratação que impactou bastante perante o torcedor do Grêmio. Então impactou, mas vai jogar fora também de posição, né? Na teoria. Tá, mas não, sim, fica entre o Robert... Eu acho que é Robert Renan agora. Tá bom. Robert Renan. E agora... Tá aí. A lista deles, família, ficou assim, ó. Samuel Lino, Andrés Pereira, colocaram aqui o Chico da Costa, né? Realmente está fazendo um excelente campeonato aí pelo Mirassol. Colocaram o Sampaoli, o William, que eu acho até que o William pode ajudar realmente. Danilo na 6ª colocação, Voivoda e o Robert Renan aqui na 8ª posição. Como eu disse, né? O cara não, esqueci o nome do jornalista. Bertozzi, não... Esqueci, família. Mas é aquilo que a gente fala, né? O Robert Renan, você pode ver que todo mundo comenta bem dele tecnicamente, que é um cara que tem confiança. Zé Elias fala que não sei se é o momento de colocar o Robert Renan, porque tem uma confiança exagerada, né? E ele sai jogando, ele tenta um passe mais difícil. É a cara do Diniz. Pascoal falou a mesma coisa. Então, tecnicamente falando, né, não é um jogador que preocupa, né? Porque tem recurso, tem talento. Mas a última amostra no futebol brasileiro é um ponto.
né? É um ponto. É o Colorado lá que não pode ver nem pintar de ouro, e ele também não gostou da passagem. Tanto porque, falo isso aqui com vocês, né? Tanto que você vai lá na rede social dele, não tem nada em relação ao Internacional. Mas assim, eu tô colocando uma expectativa maior no Cuesta do que no Robert Renan, sabe? E não é por achar que o Cuesta é melhor que ele, é por causa do lado direito, né? Porque no lado esquerdo você tem ali o Freitas, que beleza, é o que eu explico aqui pra vocês, né? Até torço pro Robert Renan ganhar a vaga, porque se o Diniz entende que o Robert Renan merece jogar, é que ele é melhor. E aí tem que comprovar isso dentro de campo. É claro, não adianta o treinador achar e o cara não performar. Mas a gente não tem hoje um zagueiro pelo lado direito. João Vitor foi embora, Oliveira tá quebrando o galho ali e o Hugo Moura é titular, é um jogador que não é da função. Então você tendo um jogador ali, né, da função, de ofício, origem, e né, você até ganha mais uma opção ali para volante, que é o Hugo Moura, para voltar para dele, né? Então tô colocando mais expectativa no Cuesta do que, né, no Robert Renan. Mas, poxa, tô na torcida, família. Tô na torcida para que esses dois jogadores, né, possam ajudar, serem titulares, mas tem essa preocupação também. É um detalhe até que o Cuesta chamou a atenção na coletiva dele. Ele tem esse olhar, tá vendo? Ele fala, não, tem que buscar entrosamento, conhecer meus companheiros, se eu vou jogar pela direita, pelo lado esquerdo. Isso é uma preocupação. Você ter dois jogadores que não se conhecem, né? Cobertura, comunicação, tudo isso, né, nessa reta final aí é complicado, mas dá tudo certo. Fé. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu passar o Léo Jardim, né, falando alguns pontos aqui, e logo depois vai vir também aí o torcedor do Botafogo para a gente debater também um pouco aí sobre esse confronto. Olha só. Se a gente entrar em atualidade, o povo vai ficar aqui achando que é dono da bola. Mas só pra gente falar desse primeiro jogo, que baita jogo do Vasco, hein, Léo? Foi muito bom, né? Puta. Eu acho que mais importante até do que o jogo em si foi a resposta que a gente deu depois de 2 resultados ruins, né? E 2 atuações ruins. Que a gente perdeu do Juventude, perdeu do Corinthians. Depois daquele jogo. E aí foi o jogo do Botafogo ali, que confiança talvez não estava tão em alta. Mas ali a gente conversou entre a gente e tinha que fazer algo a mais, né, cara? E a gente sabe que a gente tem condições, a gente já deu provas, a gente já fez grandes jogos, o jogo, né, cara? acabou trazendo, acho que uma cobrança do torcedor, que faz parte também, né? Também, eu acho que criou expectativa, e talvez até nós jogadores deixamos essa expectativa entrar um pouco ali dentro do nosso dia a dia, e talvez até por natural, isso que os nossos próximos jogos não foram os melhores jogos, sabe? E a gente precisou desse choque de realidade para voltar ao eixo e conseguir fazer um jogo que a gente fez contra o Botafogo ali. Desse jogo com o Botafogo, houve alguma coisa, alguma preparação especial do Diniz? Eu não tô falando mental, nada disso não, porque a gente sabe que o Diniz é um cara muito motivador, né? Uhum. A gente conhece o trabalho dele desde a época do Fluminense, enfim. Mas assim, para tentar neutralizar as referências do Botafogo, quem que era o cara que estavam preocupados, assim, desse Botafogo atual? Então, na verdade, o fato deles entrarem com 2 atacantes foi uma surpresa pra gente. Mas não foi uma coisa assim que a gente não focou em nenhum jogador específico. A gente sabe que o Botafogo é um time muito qualificado, que tem muitos jogadores que podem resolver o jogo num lance. Mas o mais importante, eu acho que assim, a tecla que o Diniz mais bateu nessa preparação para esse jogo foi justamente olhar para nós, assim, sabe? Eu acho que a nossa postura tinha que ser diferente com relação aos 2 jogos que a gente fez antes. E foi muito. Né? E foi muito diferente, né? Então eu acho que a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Como você falou, a gente poderia ter ganhado o jogo, a gente criou, jogou pra ganhar. Teve um pênaltizinho ali, né, pai? É. Teve um pênaltizinho ali, olha a cara dele. Aquilo ali é pênalti. Aquilo ali eu acho que é pênalti também. Pô, lógico que é pênalti. E assim, a gente jogou pra ganhar, teve chance de ganhar, mas assim, a atitude do time foi muito boa e foi nessa tecla que o Diniz bateu muito na preparação, sabe? Cara, quando eu cheguei aqui, foi um baque, né? É um choque de realidade, né? Quando eu cheguei. Você veio do CT do Lille, o Vasco tava construindo da CDD? Já tava pronto, mas comparado a como tá hoje, assim, pô, muito abaixo. Hoje... Que te deu uma... já mudou muito. Assim, te deu uma impactada? Deu. Tipo... Deu. Mas... Que nem hoje, eles já... A estética do CT já é bem diferente, assim, você entra, você vê uma coisa muito diferente. Inauguraram a área molhada agora recentemente também. Que é o quê? Uma piscina? Provavelmente. A piscina, as banheiras, toda essa parte de banheira fria, quente, piscina, que o pessoal também depois do jogo faz recover, essas coisas. O gramado é bom? O gramado é bom. Porque pro goleiro treinar todo dia ali, se não for macio. A questão é que a gente tem 2 campos ali, e aí não dá muito respiro, né?
acaba... E o Diniz gosta de treinar, né, filho? É. Ali E vai ali até as sessões meio-dia. de treino é 1h30, 2 horas ali, não tem jeito. Mas a parte de academia também melhorou bastante, aparelhos e tudo, a parte da fisioterapia. A infraestrutura em si já tinha uma boa... Assim, a parte de aparelhos de fisioterapia, de academia, já tinha uma boa estrutura, já era bem equipado, mas a parte estética mudou bastante. E olha só, eu não quero falar isso agora porque tá distante ainda, o confronto é só dia 11, se eu não me engano, da Copa do Brasil. Mas nós vamos passar o carro em vocês, Vasco. Nós vamos passar o carro em vocês, que vai ficar feio. O Norton colocou aqui pra mim a classificação. Vasco com 22 pontos, Vitória com 22. O Vasco tem um jogo a menos. Mas pro Vasco não pesa nada, tem um jogo a menos. É um time ruim. Santos 22, Juventude 21. Como eu te falei, são 2 vagas. Santos ou Vasco vai escapar, porque Vitória ou Juventude caem, os dois caem. É isso. Família, pegando o gancho primeiro da questão da estrutura do Vasco, e ele até brinca ali, né, quando ele chegou, imagino, né, esses times aí, mesmo esses times pequenos, né, de Portugal, da França, deve ter uma estrutura bacana. Mas o Vasco tá melhorando nesse sentido. Ele também até fala, né, do Pedrinho, que é um cara sensacional. Ele comenta lá, poderia ter colocado esse corte aqui, mas ele fala, né, que assim, às vezes pode não parecer, né, para quem tá de fora, até pelos resultados, né? Eu acho que ele não quis falar isso, né? Porque os resultados dependem, claro, dos jogadores dentro de campo também. Claro, da diretoria, reforço, tudo mais, sim. É um trabalho em conjunto. Mas ele fala que pode não parecer, mas é um cara que está trabalhando muito, que é muito sério, que quer coisas boas para o Vasco. Eu acho que essas contratações que o Vasco fez de jogadores jovens, com potencial, mostra que está acontecendo sim um trabalho sério. A renovação dele, né, também mostra que é um trabalho sério que está acontecendo no Vasco, e essa melhora também na estrutura, que é com certeza um ponto muito importante, né, para a gente melhorar o nosso nível, o nosso rendimento, melhorar, né, as condições de trabalho dos jogadores, e é um diferencial também, né, competitivo para você conseguir contratar bons jogadores. Com certeza isso é colocado na mesa por um atleta na tomada de decisão dele, né, a família vascaína. Em relação ao ponto que eu falei para vocês do jogo contra o Juventude, eu comentei isso aqui, que eu achei o time do Vasco muito mole, muito, sabe, sem tesão. Lembra que eu comentei aqui que a mensagem que o Vasco passou ali em 10 minutos de jogo, 10 minutos do segundo tempo, gente, vai fazer alguma coisa. Vai cagar, vai, sei lá, descansar, vai jantar, que daqui não sai nada. Não sai absolutamente nada. E foi uma partida muito ruim. Assim como o jogo contra o Corinthians. Mas aí, né, ele tá falando isso, é uma percepção dele, que os jogadores, né, de repente, depois da partida contra o Santos, e não pode, né, gente? Não pode de forma nenhuma. O Vasco não tem esse time. O Vasco não tem esse time para baixar um pouco a intensidade e que as coisas vão acontecer tecnicamente. Não vai. Não vai. Isso não é um caso específico do Vasco. O outro dia eu repercuti aqui com vocês o Renato falando, né, que o Flucela estava devagar, ali no aquecimento, e tomaram uma porrada do RB Bragantino. Mas a nossa situação não permite isso, né, gente? Não permite isso. Se de alguma forma isso afetou aí, né, não pode de forma nenhuma. Mas é o que eu estava falando, né, e falei que ia completar agora. O Diniz contribui, tá? O Diniz contribui nesse sentido. Por exemplo, pega o jogo ali contra o Juventude. Thiago Mendes e Tietê. Só que você tem Coutinho e Verratti. Gente, vão passar por cima da gente fisicamente. Se não for o dia que as coisas vão encaixar, a bola, o passe, a movimentação, e vamos... Gol! E, sabe, fisicamente, vai dar merda. Vai dar merda. E aí, contra o Corinthians, não é coincidência. Da mesma forma. Como é que o Corinthians passa por cima da gente? Tietê machuca, já estava passando por cima. A realidade é essa. Já estava amassando a gente, pressionando, deixando a gente respirar. Tietê machuca, Verratti. Aí você fica Jair, de primeiro, volante... Nuno de segundo, Coutinho e Verratti. A coisa não vai, cara. Não vai. Tem que ter esse olhar para o equilíbrio. Para o equilíbrio. Por isso que eu falei, 22/Gênio, Gênio/22, dá para tirar o Vasco dessa situação se você botar a cabeça no lugar e fazer um feijão com arroz com o seu tempero, irmão. Vai melhorar para você, vai melhorar para o Vasco, vai melhorar os seus números, porque não é uma coisa do acaso. Isso tem que ser pontuado, Diniz. Tem que ter esse olhar. Esses números que você tem horríveis no Campeonato Brasileiro é muito por causa dos erros que você comete. Como é que o Flucê lá do podcast lá do Charla, ele fala as coisas que você faz, porque você repetia isso lá, você fazia isso no Fluminense. Então muda, pelo amor de Deus, isso. Muda, pelo amor de Deus, sujeito. Que coisa agoniante. Bota um time mais equilibrado, bota um time mais rápido, cansou, muda. Eu sei que é repetitiva porque é desgastante, família. Tu vê que dá pra sair uma coisa melhor ali, que dá pra, sabe, e o cara fica com aquilo ali, rapaz.
Mas é isso, família. Em relação ao jogo do Botafogo, a gente sabe que esses caras são da resenha, né? Muitas dessas coisas que eles falam é brincadeira, é pra viralizar, esse é o estilo deles. Mas recentemente, né, eles vieram com esse papo aí e deu ruim, né, contra a LDU. Então assim, o Botafogo é melhor que o Vasco? É claro. Não posso chegar aqui e falar que não é. A tabela do Campeonato Brasileiro mostra isso. O Botafogo hoje é o 5º colocado, né? É melhor que o Vasco. Mas num jogo de Copa, isso muda. Isso pode mudar. Eu acredito que vai mudar. Até porque o Botafogo tem um time, tá se formando agora, basicamente. São jogadores que o Danilo chegou há pouco tempo, né? Ele me parece ainda lá, pelo que eu vejo, assim, da galera comentando lá, dos poucos botafoguenses que tem por aí, ele ainda tá tentando encontrar o time, o comando de ataque, vai ser Jefinho, vai ser Arthur, vai ser Santi Rodrigues. Então é um time que ainda tá se ajustando, sabe? Então acho que o Vasco pode sim surpreender jogando fora de casa. Claro que a gente poderia ter uma vantagem, isso ele não comenta, né? Um pênalti claro lá do Marlon Gomes, do Marlon Freitas, perdão. Mas eu tô confiante, espero que os jogadores do Vasco também possam ter esse entendimento da importância desse jogo, de dar uma resposta, de mostrar a camisa, de mostrar a força, de passar, de classificar para a semifinal. Mas, na minha opinião, esse jogo contra o Botafogo, você tem condições de jogar, de passar de fase, família, mas você tem que equilibrar fisicamente. Você não pode entrar com esse time que o Vasco vem jogando. Não vou falar dele aqui não, mas não pode. Na minha opinião, você tem que tentar aí esse equilíbrio físico, que aí a gente tem grandes chances de passar. Até pelo campo, tá? O campo muda. Léo Jardim falou sobre isso, a bola corre mais, o jogo é mais rápido. Então você jogar num campo mais rápido e com um time que tem uma fragilidade física e o outro que é intenso, que tem jogadores de velocidade, o Botafogo não vai jogar da mesma forma que jogou na nossa casa, com 2 centroavantes. Você pode ter certeza que vai ter o meia e os pontas e a referência. Então vai ser um Botafogo muito mais intenso, muito mais rápido. Se você não igualar, isso é complicado. É complicado. Porque o Diniz, é isso que ele não entende. O estilo dele, a galera trabalha da seguinte forma: ou pressiona a saída, né? Ou tá povoando aqui o meio. E tá acabando com o Vasco. Então tem momentos, eu acho que da partida, que o Diniz precisa entender, poxa, não tô conseguindo tecnicamente, a coisa não tá fluindo, então eu vou competir, vou ganhar as divididas, porque de repente ganhando uma dividida aqui, pressionando ali, o espaço vai surgir. Diferente de repente, quando você taca a bola, o cara tá bem postado, tá esperando para contra-atacar, ou te marca lá em cima, entende? Então essa variação que eu acho que o Diniz não tem. Opa, o jogo não tá fluindo com a bola, vai fluir sem. Eu vou competir com eles. Vou fechar um pouquinho a casinha, baixar um pouquinho as linhas, ou, né, variar também, pressionar lá em cima, roubar a bola e, né, aproveitar alguma oportunidade. Eu acho que o Diniz precisa ter esse olhar, família vascaína, mas estou confiante sim nesse jogo aí contra o Botafogo. Você, tá também, né?